Vamos agora às informações de Beatriz Manfredini. Bia, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. A Polícia Federal prendeu 3 pessoas suspeitas de participar de um esquema de contrabando de veículos de luxo no Paraná. Deflagrada nesta terça-feira, a Operação Super Trunfo cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão nas cidades de Maringá e Cândido de Abreu. Os investigados são suspeitos de fraudar documentos de exportação para enviar carros da Europa para o Paraguai, onde eram licenciados e depois trazidos para o Brasil. Uma vez aqui no Brasil, esses veículos de luxo circulavam pelas ruas com as placas ainda do Paraguai, então, para não pagar os impostos brasileiros. De acordo com a Polícia Federal, que trabalha no caso há mais de 2 anos, alguns dos automóveis adquiridos valem mais de 2 milhões de reais. Além dos mandados de prisão e busca e apreensão, a Justiça também determinou o bloqueio de 15 milhões de reais de veículos, imóveis e contas bancárias vinculadas aos investigados. E aí, sobre isso, Denise, quem vai conversar com a gente é o delegado César Luiz Busto de Souza, que é chefe da Delegacia de Polícia Federal em Maringá. Delegado, boa tarde. Eu queria que você desse, por favor, mais detalhes aí da investigação. Como que se dava esse trâmite de trazer os carros da Europa para o Paraguai e depois para o Brasil? Bem, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. De fato, esse caso aqui é um tanto diferenciado, é uma investigação bem complexa. E ela se iniciou, como foi dito agora, há uns 2 anos atrás, quando informações da sociedade local apontavam que pessoas utilizando carros importados de placas paraguaias estavam transitando por aqui de maneira incomum. Lembrando que possuir um carro com placa paraguaia em área de fronteira não é nenhum problema quando você tem os requisitos legais que autorizem a fazer isso. Só que nós estamos em Maringá, a cidade está a 400 quilômetros de área de fronteira, especialmente falando de Foz do Iguaçu, e 300 quilômetros de Guaíra, aproximadamente, e não é nada comum você ter um carro com placa paraguaia transitando, ainda mais um carro de altíssimo valor, como são os superesportivos que nós fazemos a apreensão hoje. Então, a partir das notícias da sociedade local, começamos a investigar o caso, detectamos que realmente havia essa movimentação de veículos um tanto de alto valor, como falei anteriormente. As investigações se aprofundaram e chegamos ao sistema que estava sendo utilizado, inclusive conseguimos identificar também a transação financeira que amparava a aquisição de bens imóveis, de outros veículos, enfim, que amparava uma rede de... amparava, na verdade, um estilo de vida muito fora do comum, e isso foi objeto de investigação, detectou crimes como lavar de dinheiro, como câmbio ilegal e remessa de valores ao exterior também, de maneira ilegal, que caracteriza crimes contra o sistema financeiro nacional. E, delegado, quantos carros foram apreendidos e tinham imóveis? A gente sabe quantos também envolvidos aí nesse esquema, então, que também tem lavagem de dinheiro? Exato. Hoje foram apreendidos 4 veículos, sendo todos de alto valor, sendo, como disse, 2 deles superesportivos, cada um valendo algo em torno de 2 milhões de reais, ou seja, somente 2 carros eram 4 milhões de reais, e justamente esses carros eram paraguaios, placas do Paraguai. Além disso, as investigações estão avançando para identificar outros patrimônios, como bens imóveis, e vão sustentar o sequestro de bens para o ressarcimento de tributos que são gerados em razão dessas negociações irregulares. Agora, delegada Denise, quem está falando, uma boa tarde. Essas operações, elas têm implicações também no Paraguai em relação às investigações aqui no Brasil? Se fala em ressarcimento, o dinheiro iria para onde? Como é que é essa operação? E me chamou a atenção falar novamente em dólar cabo, euro cabo, que a gente nem fala mais nisso, e eram transações totalmente à margem do sistema financeiro, né? Boa tarde, Denise. De fato, essa investigação pode ter reflexo no Paraguai. Essa investigação contou com a cooperação internacional do Paraguai, de países da Europa e também dos Estados Unidos, e é provável, sim, que haja algumas irregularidades no Paraguai. Segundo levantamos durante o procedimento investigativo, há alguma fraude documental da remessa desses veículos da Europa para o Paraguai. Isso também ainda vai ser objeto de maiores aprofundamentos, mas, de fato, poderá surtir algum efeito tanto tributário
ou até de crimes que aconteceram no Paraguai e em outros países, para que essa importação de veículo tenha sido realizada de maneira ilegal, como a gente imagina e já tem sobre isso. Porque a transação mais difícil é exatamente a chegada desses veículos no Paraguai, né? Exato. Durante a investigação, a gente, pesquisando alguns outros casos, no Paraguai, há uns 3 anos atrás, houve um evento, uma investigação que a Interpol capitaneou na ocasião, que identificou a remessa de mais de 200 carros furtados ou roubados na Europa e que foram encaminhados para o Paraguai mediante irregularidades documentais. E esses carros eram todos do mesmo tipo que nós estamos apreendendo hoje, ou seja, superesportivos com valores acima de 2 milhões de reais no dólar de hoje. Delegado, saindo um pouco dessa questão, mas ainda envolvendo veículos e furto, ainda tem um movimento muito grande de veículos roubados aqui do Brasil para o Paraguai. É uma curiosidade porque isso acontecia, a fiscalização lá era muito falha, depois houve algumas negociações entre os países, mas diminuiu esse fluxo? Bem, hoje a Polícia Federal investiga principalmente esse fluxo de veículos quando há envolvimento do tráfico de drogas ou do contrabando. Nós temos um exemplo bem interessante na delegacia de Maringá também. No ano passado, fizemos uma operação aqui, que foi a Operação Contorno Norte, onde nós apreendemos mais de 200 caminhões que estavam envolvidos em transporte ilegal de cigarros, contrabando. E esses caminhões, a sua grande maioria, eram objeto de roubo ou furto. Então, esse trânsito de caminhões roubados no Brasil, indo ao Paraguai para serem trocados por contrabando ou drogas, ou ainda servir para o transporte de contrabando ou drogas, é uma atividade que ainda assim ocorre com muita incidência. Delegado, eu vi que essas pessoas presas parece que pertenciam à mesma família, eu não sei se isso confere, como você disse que as investigações já estão aí há 2 anos, a gente pode esperar próximas operações ainda como desdobramentos dessas, com veículos de repente que estejam em outros lugares aí do Paraná? Bom, é fato, eram pessoas da mesma família e é interessante comentar a respeito às vezes as pessoas imaginam que transitar com um carro com placa paraguaia não é nada de legal. Como eu disse, isso é possível se você mora numa zona fronteiriça ou está amparado em alguns dos requisitos que o Mercosul prevê. Mas se você tem um carro que está irregular, sob o ponto de vista tributário e aduaneiro, isso é crime, isso é contrabando e vai ter reflexos tributários e certamente pode te levar até a prisão e desenvolvimentos outros, como esse caso que estamos aqui hoje, que nós identificamos lavagem de dinheiro, identificamos também a realização de dólar cabo para outras transações que foram envolvidas também nos negócios que envolviam os carros que nós apreendemos hoje. Bom, Beatriz, mais alguma questão? Ia só perguntar mais uma coisa, delegado. Essa operação hoje não teve outra em outros estados. Por enquanto, só houve indícios, então, desse esquema no Paraná. Exato. A operação hoje se fechou muito aqui no estado do Paraná. Há outros indícios de participação de terceiros estados de São Paulo, tendo em vista principalmente a movimentação de remessa ilegal de recursos do Brasil para o exterior e do exterior para o Brasil. Mas tudo isso ainda é objeto de investigação, já há elementos bem interessantes nesse sentido. Estamos avançando nesse ponto para poder ampliar a investigação, tanto em outros países como também em outros estados do Brasil. Então a gente conversou com o delegado César Luiz Busto de Souza, chefe da Delegacia de Polícia Federal de Maringá, e lembrando que esses presos vão ser investigados além de pelo contrabando dos veículos de luxo, também pelos crimes de evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro. Obrigada, delegado. Denise. Obrigada, Beatriz.